E aí, pessoal, espero que todos estejam bem. Esse vídeo é da unidade 1, aula 3, circuitos monofásicos de corrente alternada. Uma revisão sobre os conceitos básicos de corrente alternada. Se a gente lembrar lá da física, a obtenção de uma força eletromotriz senoidal, uma tensão induzida, ela pode ser explicada por meio de um gerador elementar, onde se tem uma espira ou bobina girando entre dois polos magnéticos diferentes ou dois polos magnéticos distintos girando entre os terminais de uma bobina, uma espira. Se a gente observar nesse desenho, o fluxo magnético que cruza essa espira, ele depende da posição que ela se encontra, do seu deslocamento angular, visto que ela tem um movimento circular. Nós também podemos dizer que, lá da física, a velocidade ela é a distância sobre tempo, logo o meu deslocamento angular alfa vale ômega t, onde ômega é a velocidade angular. O valor da tensão induzida é dado pela lei de Faraday, que posteriormente foi aperfeiçoado por Neumann e depois por Lenz. A lei de Lenz, pessoal, é basicamente a lei de ação e reação para a elétrica, onde tudo que é gerado é contrário à causa que lhe deu origem. A gente vai ver isso com mais detalhe na aula de transformador e autotransformador. Então, a tensão induzida ela é dependente do número de espiras do gerador e também do fluxo magnético, a variação desse fluxo. O fluxo magnético, por sua vez, ele possui duas componentes. A componente que é perpendicular à espira, que é a que de fato cruza a espira, e a componente paralela à espira. Então, nós temos essas duas componentes e a gente tem que fazer uma consideração. Eu quero gerar energia, eu preciso de indução. Aquilo que é paralelo não vai se cruzar. Logo, não tem indução, então não tem geração de energia. Então, para a geração de energia, se considera a componente φ cosseno alfa, que é a que de fato considera o fluxo que cruza a espira. Dessa forma, a equação utiliza o termo φ cosseno alfa e fica dessa forma. Se a gente fizer a derivada de cosseno é menos seno, então menos do sinal vai virar mais. Logo, nós temos que a tensão induzida ela depende do número de espira, do fluxo magnético e de ômega, que é a velocidade que o gerador está girando. Se a gente considerar como ocorre na prática, nós não vamos fazer alteração no rotor, no estator do gerador em funcionamento. Então, nós consideramos o número de espira constante e o fluxo magnético também constante. Para uma rede com frequência constante, para que os equipamentos operem de forma adequada, nós também consideramos a velocidade que o gerador gira constante. Dessa forma, nós chegamos a uma simplificação da equação, onde eu chamei a constante n φ ômega de Em. Para entender melhor por que corrente eu chamei a constante n φ ômega de Em. Para entender melhor por que corrente alternada, vocês vão ficar com um vídeo bem legal e eu já volto com a apresentação. No princípio, para ter eletricidade, certos senhores tinham inventado a pilha elétrica. Dentro de uma pilha, sob efeito da energia química, temos de um lado elétrons menos, do outro não. É o lado mais. Os elétrons se recombinam com os mais, passando no filamento de uma lâmpada, por exemplo. A corrente é contínua, porque os elétrons menos estão sempre do mesmo lado. Outros senhores tinham aperfeiçoado um outro método. Com fios bem isolados, eles faziam uma bobina e, na frente, divertiam-se em girar um ímã. O princípio é mais ou menos este. Quando o polo norte do ímã chega, os elétrons são arrancados de sua órbita e vão para o lado do ímã, ficando mais do outro lado. Temos então, como dentro de uma pilha, um mais e um menos. Evidentemente, assim que não giramos mais, nada mais acontece. É lógico num sentido. Não podemos fabricar energia, mesmo a elétrica, a partir de nada.
Então, continuando a girar, é o polo sul do ímã que chega à frente da bobina e aí acontece exatamente o contrário de antes. O mais se torna menos e vice-versa. Ainda temos corrente, sim, mas na outra direção. De modo que a corrente vai alternativamente numa direção, depois na outra. É o que chamamos de corrente alternada. Mas os outros diziam: eletricidade que muda de direção assim, sem parar, não é a verdadeira eletricidade. Evidentemente a lâmpada piscava, o ímã não girava muito rápido. Então, aproveitemos para tentar ver o que está acontecendo graças à nossa câmera especial e para fazer um pouco de teoria. Esta flecha representa a direção e a intensidade da corrente. Primeiro, a corrente é máxima em uma direção. Depois, decresce. Torna-se nula. Cresce na outra direção. Decresce de novo. Volta a mudar de direção. E por aí vai. Se a corrente volta a ser máxima em uma direção, uma vez por segundo, como aqui, dizemos que a frequência da corrente é de 1 Hz. 2 vezes por segundo, 2 Hz, etc, etc. Mas voltemos aos nossos senhores. Eles aperfeiçoam o alternador. O ímã põe-se a girar mais rápido. A frequência da corrente aumenta. 4 Hz para 10, 12 Hz. Já quase não pisca. 50 Hz. Aí já não percebemos mais nada. Aí está o esquema de funcionamento do gerador de corrente alternada. À medida que a bobina gira, o fluxo do campo magnético B, gerado pelos ímãs, varia. Ele vai de 0 a um valor máximo e volta a 0 novamente. Pela lei de Lenz, a corrente deve ter o sentido que produz um campo magnético que se opõe à rotação da bobina. Por isso, a corrente tem um sentido variável ou oscilante, já que ora o fluxo magnético aumenta, ora diminui. Portanto, a corrente gerada é uma corrente alternada. Bom, pessoal, vocês viram no vídeo que em 50 Hz a gente já não vê a lâmpada piscando. Aqui no Brasil, a frequência da rede elétrica é de 60 Hz. Agora nós temos uma representação gráfica de um sinal senoidal, onde o EM, que é o N-φ-ômega, é a amplitude desse sinal. O ômega-t, que é o alfa lá do início da aula, é o argumento da senoide, sendo que ômega é a velocidade angular, que é dada por 2πf, o que faz com que f seja ômega sobre 2π, logo período 2π sobre ômega. Então eu faço a seguinte pergunta para vocês: qual o valor do período e de ômega para uma rede de 60 Hz? Quanto tempo um sinal de tensão ou um sinal de corrente gasta para completar um ciclo aqui no Brasil? Outra observação importante é a gente analisar a influência da variação dos parâmetros dessa equação. Dada uma situação inicial pela equação verde, a curva em verde, o que acontece se eu dobrar o número de espiras ou dobrar o fluxo magnético conforme a equação e curva vermelha? Eu dobro a amplitude do sinal. Agora, o que acontece se eu girar o gerador 2 vezes mais rápido, conforme a equação azul? Nós estamos dobrando ômega. Não só reduz o período à metade, mas também dobra a amplitude do sinal. Dessa forma, na prática, ao girar um gerador mais rápido, aumentar a rotação de um gerador, você está diminuindo o período, aumentando a amplitude do sinal de saída. Quais outras operações também podem ser realizadas nessa equação, com análise matemática? Uma variação no argumento da senoide, seja pela soma ou subtração de um valor fixo, faz com que essa curva se desloque para a direita ou para a esquerda, no eixo das abscissas. A soma de um valor fixo ou subtração com a própria equação faz com que essa curva se desloque no eixo das ordenadas, para cima ou para baixo. Bom, com isso a gente introduz uns conceitos que são o ângulo de fase e a diferença de fase. O ângulo de fase é a diferença entre o ponto inicial de uma forma de onda e o ponto inicial da contagem de tempo. A diferença de fase, considerando dois sinais com ângulos de fases diferentes,
A diferença entre esses dois ângulos é denominada diferença de fase. Com esse desenho fica mais fácil da gente entender. Olha só, eu tenho um sinal em azul, V1, que possui um ângulo de fase θ. Eu tenho um sinal em vermelho, V2, que possui um ângulo de fase θ. A diferença entre θ e beta é φ. Ou seja, em qualquer ponto dessa curva eu consigo pegar essa diferença φ entre esses dois sinais. Agora eu vou pedir para vocês observarem mais uma notação. Em verde lá embaixo nós temos que φ de V1 em relação a V2 é igual a θ menos beta. Ou seja, eu tenho V2 como referência. Vou ler novamente. Φ de V1 em relação a V2 é igual a θ menos beta. Fase de V1, beta, fase de V2. Agora vocês vão ver um exemplo. Considere esses três sinais, V1, V2 e V3. Se eu tomar V1 como referência, olha só como fica. Φ de V2 em relação a V1 é igual a 10, que é a fase de V2, menos 20, que é a fase de V1. Isso dá mais 30. Logo, V2 está adiantado 30 graus em relação a V1. Φ de V3 em relação a V1, V1 é a nossa referência, é igual a menos 20, que é a fase de V3, menos 20, que é a fase de V1, que dá 0. Logo, o V3 está em fase com V1. Fazendo o mesmo, mas tomando V2 como referência, a gente consegue ver que V1 e V3 estão atrasados 30 graus em relação a V2. Se a gente fizer a mesma operação, nós chegamos no valor menos 30. O menos significa o atraso. O mais significa o adianto. Como toda função, a função senoidal também, um sinal senoidal, vai ter um valor médio. A equação que descreve o valor médio é nada mais, nada menos do que a média que a gente está acostumado a calcular. Você tem a soma dos valores considerados dividido pelo período considerado. Essa é a média que a gente usa no cotidiano. Passando essa equação para o nosso sinal senoidal, eu simplesmente coloquei ela em função de t. Vou exibir um exemplo aqui para vocês em relação a cálculo de valor médio. Bom, nós temos aqui uma função senoidal que não está deslocada no eixo das ordenadas. Logo, o valor médio dessa função é 0. Nós temos um semicírculo positivo, um semicírculo negativo de área igual. Então, eu deixei a resolução para vocês aqui, para vocês entenderem o procedimento. Aplica a fórmula, faz a integral da função e você chega no valor que dá 0. Mas agora é com vocês. Nós temos aqui um exercício onde vocês vão precisar esboçar o gráfico e vocês vão precisar calcular o valor médio. Provavelmente vocês já sabem o resultado, mas façam para vocês entenderem os fundamentos que foram apresentados aqui sobre um sinal senoidal. Nós temos agora uma função senoidal que está deslocada em 7 no eixo, vocês vão saber qual eixo. E nós temos também uma fase de π sobre 6. Isso vai gerar diferença na integral? Vejam vocês. Bom, então, bons estudos. A gente se vê na nossa aula síncrona e até mais.